A gente vive numa cultura onde a gente é definido pelo corpo, pela imagem, né? E é sobre isso que eu quero conversar hoje, porque é um assunto que nos pega, né, de jeito. Às vezes dentro da infância, desde a infância, da adolescência, às vezes dentro de casa, já quando crianças, às vezes com o companheiro, companheira, com o familiar, com mãe, em cima de mulheres adultas, sempre com a cobrança do corpo perfeito, do corpo ideal, do corpo idealizado, né? Então chega muito em quem tem excesso de peso, essa história acompanha. Chega a tal ponto que a gente pode falar em assédio moral, a gente pode falar em bullying, né? A gente pode falar em violência, agressão, são vários termos que precisam ser falados, comunicados, quando se trata da questão do excesso de peso e de como que as famílias, a escola, a sociedade lida com isso e como que a gente vai crescendo nesse ambiente, sendo cobrado, sendo julgado, sendo criticado e desenvolvendo dentro de si autocrítica, né? Então, nessa minha experiência de mais de 35 anos atendendo 3, 4 mil pessoas nessa história, e também por ter o olhar de assistente social, além de nutricionista, algo que me impacta é a questão da forma como a gente recebe a agressão e o quanto isso impacta na autoestima, na depressão, em tudo que vem junto. Mas deixa eu contar para vocês como é que esse assunto veio à tona. Começa quando eu, coordenando um grupo virtual, há poucos dias atrás, uma pessoa que tem um cargo importante de gerente na sua empresa, na sua organização, começou a contar que estava convidada para um evento onde as pessoas iam ficar 2 dias em imersão, em treinamento, capacitação, e que ela estava muito constrangida porque com certeza ia receber cobrança sobre o tamanho do seu corpo. E daí nos revelou, chorando, que já desde o início, quando ela entrou na empresa há muitos anos atrás, a chefia já disse: nós não temos uniforme para o teu tamanho, a gente só trabalha com P e M. E ela nos contando que isso não parou por ali. Foram várias sinalizações de que ela não estava adequada, que não estava no padrão e estava, então, fora do padrão desejável nessa empresa. Bom, aquilo ali foi me subindo, né? E eu, como era em seguida, assim, o evento que ela tinha que participar, a gente traçou algumas estratégias, algumas falas, algumas formas que ela pudesse não deixar passar aquilo que tanto a magoava. Pois bem, fui acompanhando ela durante o evento e a gente viu assim que só o fato de ter comunicado para o grupo já causou um alívio e pensado sobre como ela ia se defender da perseguição, do assédio moral, da violência, né? Porque uma pessoa não está sendo considerada pela sua competência e nesse caso específico é uma pessoa que tem competência, que faz gestão de pessoas e daí recebe da sua chefia algo persecutório, né? Tu não está boa o suficiente porque fisicamente tu não se enquadra no desenho da empresa. E não só ela, né? Daí eu começo a contar para os demais atendimentos ao longo dessa semana passada e uma pessoa disse: mas eu também, na empresa que eu trabalho, se eu tivesse no corpo perfeito, no corpo padrão, com certeza eu estaria num posto maior, ganhando mais. Gente, isso realmente me trouxe indignação. E para as pessoas que vieram me perguntar: ué, por que você estava tão brava naquela live? Foi por isso. Porque ao pensar, com toda a minha experiência de atendimento, convivendo com as pessoas e vendo o sofrimento que cada um carrega na sua história da obesidade, muitas vezes desde a infância, às vezes com cobrança de pai e mãe em cima, mãe especialmente com meninas, né? Uma cobrança que daqui a pouco a mãe já tá com 80 anos e continua cobrando: mas como que tu tá gordinha? Mas tu podia estar emagrecida, né? E uma invasão, assim, que é preciso a gente exercitar, falar sobre isso hoje aqui
e cada vez mais para poder estancar essa invasão da nossa intimidade. Então, o que a gente vai falar sobre assédio moral, sobre bullying, sobre gordofobia, sobre o tamanho inadequado e inadequado, sobre o feio, o correto, o que é certo, o que é errado, isso tudo está dentro do mesmo saco, né? E que me causa bastante indignação mesmo. Então, se a gente for pensar assim, eu quero dar hoje, no final do nosso encontro, dicas de respostas, dicas de estratégias assim de manifestação para que a gente seja ouvido. Toda essa cobrança que vem de fora também bate com a nossa cobrança interna, que muitas vezes a gente foi crescendo fora do padrão dos coleguinhas, se comparando com as meninas que andavam junto com a gente. Então, isso vai trazendo um constrangimento, e vocês me ajudem, né? Se vocês lembrarem de situações que aconteceram com vocês, porque eu vejo isso no dia a dia, e também já percebi em mim, nas minhas épocas de sanfona, né? Então, a gente tem uma questão de constrangimento por não estar nesse maldito padrão estético. A gente tem, assim, um constrangimento, às vezes, na hora de comprar uma roupa, em lojas de departamento, porque a gente não encontra o tamanho adequado, né? E muitas vezes, quantos relatos de pessoas que eu atendo que me contaram, a vendedora foi nada sutil e disse, nós não trabalhamos pro teu tamanho, de uma forma agressiva, julgadora, né? Às vezes, entrar numa poltrona de um transporte, do meio de transporte, numa cadeira de um estabelecimento qualquer, de um banco, pessoas que estão acima de peso, e a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão ganhando peso, elas ficam com uma sensação de inadequação, porque não se adequam ao padrão estabelecido. Vão vindo vários desconfortos. Aquele de não entrar na roupa escolhida, aquele que a gente tem uma festa para ir e daí eu não tenho roupa para colocar, ou as roupas que eu vejo não ficam legais. E várias dessas situações vão deixando as pessoas num constrangimento tal, com muita vergonha, com culpa por estar comendo, por não estar se controlando, né? E, na verdade, isso não é entendido como doença de descontrole, é considerado como um relaxamento, e por isso vexatório, né? E, às vezes, essa cobrança e essa crítica vem de longa data. E a gente vai ter que aprender a desmanchar isso. Por isso que nós temos que pensar sobre isso, né? Precisamos falar sobre isso para não negligenciar e para não subestimar aquilo que é, na verdade, uma violência. Eu sei que se tu tem um familiar ou um companheiro, uma companheira que está acima do peso, tu fica aflita, querendo ajudar e não sabe como, e às vezes instiga. Mas a gente tem outras formas de chegar no apoio, que na verdade é o que a pessoa que está acima do peso, ou comendo muito errado, ou comendo por ansiedade. Quem é que não comeu errado e por ansiedade na pandemia, por exemplo, né? Só que quem tem obesidade acaba usando muito a comida como se fosse uma drogadição. Vocês estão me escutando bem? Agora que eu vi que o meu microfone não está do ladinho certo. Espero que estejam me ouvindo bem. Bueno, então, se a gente for brincar um pouquinho, existe o Disque 100, que é uma denúncia sobre maus tratos. Existe também um outro site que se chama Reclame Aqui, que inclusive tem pessoas que foram vítimas de algum tipo de maus tratos dentro de clínicas de obesidade que se colocam ali no Reclame Aqui. Então vejam assim, existem até canais hoje para que as pessoas possam buscar ajuda. Mas às vezes isso é muito íntimo e está no nosso cotidiano junto com os nossos melhores amigos, com os nossos familiares. Então poder manifestar isso, né? Com a nossa chefia, com os nossos colegas de trabalho. Há uns anos atrás, eu fiz uma tese de doutorado que falava da obesidade como um problema social, porque ele é de todos nós, porque é uma população que vai adoecendo e vai sofrendo. Existe uma pesquisa com profissionais da saúde que mostra que a cidade não está preparada para receber pessoas com excesso de peso. Então,
As macas não são de tamanho adequado. Gente, alguns de vocês já fez ressonância magnética ou tomografia computadorizada, aquela do túnel que a gente tem que entrar dentro, do tubo? Quando eu tô lá dentro fazendo meus exames, normalmente eu penso, com os meus 55, 53 quilos, eu me sinto claustrofóbica. Eu imagino uma pessoa que tem o dobro do meu peso, ou que tem uma obesidade abdominal. Deve ser extremamente desconfortável e de dar pânico mesmo, né? Mas não vai além disso. As macas de tamanho inadequado, já tem até revelações de que as pessoas estão sendo levadas para clínicas veterinárias, para locais que possam ser mais adequados na hora de pesar, medir. Aparelhos de pressão que não conseguem dar a volta no braço da pessoa. Então a gente está numa sociedade que cobra o padrão, ao mesmo tempo de que forma cuida das pessoas que estão acima do peso. Muitas vezes as pessoas, assim, digamos, uma vozinha de 80 anos está com o joelho detonado e daí vai para o médico e o que o médico acaba dizendo? Emagrece que o teu problema melhora. E muitos são as situações de saúde que, ao ir ao médico, a resposta do médico muitas vezes é: emagrece que tu resolve. Só que a gente sabe que não é bem assim. E há uns anos atrás, depois que eu tinha feito o doutorado, na verdade, eu estava pesquisando nos Estados Unidos e encontrei um estudo, uma escala de medidas que avaliava discriminação e preconceito dos profissionais da saúde para com as pessoas com excesso de peso. E olha que naquela época, lá nos anos 2000, a obesidade estourava nos Estados Unidos e lá já tem muito mais o politicamente correto do que aqui. Mas eu consegui validar o estudo para português e apliquei nas mesmas áreas. Então era enfermagem, psicologia, nutrição, medicina. E investiguei com uma população, com uma amostra, como é que apliquei a mesma escala. E bingo, né? O que a gente viu? Que as pessoas têm preconceito com os indivíduos obesos, os profissionais da área da saúde. Quem dirá os demais, né? Então, a lojista que está te atendendo com cara torta porque vê que não vai entrar na tua roupa, daqui a pouco uma chefia que entende que a pessoa que está sendo selecionada acima do peso vai ser incompetente, vai ser menos ágil, vai ser menos rápida. Então vejam, está no ar que a gente respira. Eu fico pensando, um obeso que entra num restaurante de buffet aquilo, o dono deve pensar, vai dar prejuízo? Enfim, a gente pode pensar N situações. Mas eu lembro de vários depoimentos de pessoas dizendo: eu teria uma festa para ir no fim de semana, mas eu não vou. Ou então, vai ter um encontro de 30 anos de formados do meu colégio ou da minha faculdade, mas eu não vou. Entende? Então isso são realmente assim dores que a gente precisa entrar em contato para se posicionar, para poder dizer claramente o não. E ontem eu achei um negócio legal na mídia e escrevi para os grupos que eu atendo, né? Então dizia assim, que as mulheres deveriam precisar praticar. Não terminei de falar. Espera um pouquinho. Não é engraçado, de uma forma bem séria. Não pedi sua opinião sobre o meu corpo. Não gostei do seu comentário a respeito de mim. Não te dei liberdade para isso. Não, porque não nessa situação simboliza autocuidado. Quando a gente consegue dizer, não, para, essa overdose, essa avalanche que vem de cobrança, de exigência, e que muitas vezes constrange, por quê? Porque quem está com excesso de peso já se sente com uma autoestima inferior, já está meio para baixo. Daí vem alguém com alguma cobrança, com alguma observação, como essas que eu citei agora, a pessoa faz o quê? Mais se retrai, mais se constrange, mais se envergonha e se sente culpada. Por que eu tô assim? A culpa é minha, né? Então, embora a obesidade seja um problema social, ela recai no indivíduo culpabilizando e responsabilizando ele
pelo seu estado. Sem apoiar, sem oferecer ajuda, e às vezes a ajuda, ela tá simples, né? Em quem mora na mesma casa, por exemplo, quem oferece o quê? A pessoa mais uma vez resolveu que vai se cuidar, que vai emagrecer. Vou entrar numa coisa nova que os blogueiros estão estimulando. Como é que é o apoio do familiar, né? Apoia no sentido de que vamos deixar em casa os alimentos mais saudáveis, vamos ir tirando de dentro de casa aquilo que a gente não precisa ter e que lá pelas tantas, com o calorão que está hoje, por exemplo, aqui em Porto Alegre, um sorvetinho cai muito bem. E daí uma caixa de sorvete pode botar à baila todo o esforço, todo o empenho de uma pessoa que está se cuidando. Então, à medida que a gente possa comunicar o que quer, a gente vai... É uma forma da gente pedir ajuda. E quem está observando a situação, a cena, né, acontecer, das pessoas que estão queridas, que estão perto de mim, que estão acima do peso, como é que eu vou cuidar delas? Sendo gentil e não dizendo, tu engordou, né? Nossa, eu acho que tu tá mais gordinha, voltou mais gordinha das férias. Então a gente não precisa da crítica porque nós já temos a crítica. Quem tem excesso de peso já tem a crítica. O que a pessoa precisa? De apoio, de colaboração e eu diria assim, de parceria. Na hora de dividir um prato, por exemplo, vai no restaurante, vamos pedir uma salada, vamos escolher um restaurante que tenha opções legais, vamos comer mais saudável dentro dessa casa. Isso tudo vai contribuir. E, claro, validando e valorizando, em especial quando a gente pensa em crianças e adolescentes com excesso de peso, a família precisa respirar fundo e validar, valorizar, não o emagrecimento, o peso na balança, o registro da balança. Não, isso ninguém precisa. O que a gente precisa validar e valorizar, e nós com a gente mesmo, olha que legal, consegui beber mais água hoje. Olha, eu não estava comendo fruta nenhuma e estou conseguindo comer 3 ao dia. Olha, eu ouvi a Flávia dizer esses dias que tinha que ser 2,5 xícaras para a criança e para o adolescente comer de vegetais ao dia. A gente não está comendo isso, vamos começar a fazer uma força-tarefa. Entendem? Então, esse tipo de parceria vai ajudar muito mais do que aquela que cobra, exige. Que diz, essa roupa não fica bem em ti, minha filha, bota um pretinho básico. Ninguém precisa ouvir isso, né? Porque isso vai nos deixando com menos valor e a gente vai crescendo com uma identidade ao longo da vida, a vida adulta, uma identidade de menos-valia, de uma autoestima mais frágil, de insegurança para se posicionar, de vergonha do seu corpo, de constrangimento, de medo de se posicionar, de insegurança. Tudo isso vem junto no mesmo caldeirão. E como que a gente reage? Treinando, tendo um piti, que nem eu tive a semana passada, furiosa que fiquei, tanto que no dia seguinte gravei um vídeo, botei aí nas nossas redes, porque ninguém tem esse direito, né? De te invadir, principalmente com a compreensão que eu tenho da obesidade como uma doença tanto quanto uma hipertensão, tanto quanto uma diabetes, que exige o quê? Cuidado, gentileza. Ontem uma cliente no grupo falou que estava lendo, por minha recomendação, o livro Coragem de Ser Imperfeito. Por quê? Porque o caminho seria fazer as pazes com o meu corpo, aceitá-lo, porque assim eu passo a tratar bem ele. As pessoas que não fazem esse processo começam a se xingar, se culpar, se responsabilizar, viram um inferno, começam a fazer o quê? Qualquer estratégia para eliminar o peso, para se ver livre daquilo ali. E daí entram nas dietas loucas que não vão resolver coisa nenhuma, né? Então, no momento que a gente para com isso, começa a dizer não, chega, o que eu estou precisando, a gente consegue aliviar a pressão em cima da gente e começamos a nos tratar melhor. O que eu estou precisando hoje? Uma noite boa de sono, um banho relaxante, um chazinho de camomila. Dessa forma eu consigo me dar conta, ai que vontade de comer um docinho, mas eu tenho uma melancia geladinha me esperando para hoje. Ou então, ai que vontade de comer uma coisa crocante, ou uma pizza, vai bem agora no verão. Ok, mas dá para fazer uma pizza caseira? Dessas de disco pronto, ou vou pedir uma que seja artesanal, tem uma em cada esquina agora. Por aí a gente vai fazendo pequenas escolhas que vão nos deixando dormir com a consciência tranquila de que estamos cuidando melhor do nosso corpo. Essa é a ideia, porque do contrário, se a gente começa, que droga que eu tô gorda,
Eu sou a mais gorda daquela sala. As pessoas estão me olhando torto porque já estão com julgamento de que eu não seja tão boa no que eu faço. Se a gente passa por isso, pega isso para nós e não diz não, a gente fica mais vulnerável. E o que as pessoas que ficam vulneráveis e frágeis, como que elas reagem? Geralmente comendo e bebendo, para aliviar. Então é um ciclo vicioso que a gente precisa cortar, começando por essas palavrinhas que eu li para vocês agora, né? E reagindo para que nada passe por cima da gente. Então, não terminei de falar, espere um minutinho. A gente pode ter estratégias gentis, brabas, irônicas, de todos os jeitos, mas a gente precisa deixar claro que o meu corpo não sou eu, totalmente eu, né? É uma parte de mim. Eu nasci com ele, eu preciso dele para muita coisa, mas ele não me define como pessoa, como competência, como na minha amorosidade, na afetividade, no meu cuidado, na forma como eu me relaciono com as pessoas, com o meu trabalho, com o mundo, com a vida, com as plantas, com os animais. Não tem como um corpo definir tudo isso, né? Às vezes a gente fica com uma sensação de que, por estarmos acima do peso, a gente precisa ser mais agradável ainda do que os outros para poder receber afeto e para ser aceito. Isso acontece também. E por isso que se a gente começa, isso não é engraçado, não terminei de falar, não gostei do comentário que tu está fazendo a meu respeito, não te dê liberdade para isso. Esses posicionamentos vão nos fortalecer com certeza. E o empoderamento, o fortalecimento é o inverso da fragilização e da vulnerabilidade. O que a gente quer? A gente quer fortalecer e potencializar. E é interessante porque na pesquisa do mestrado, há muitos anos, lá em 1800, que nem eu brinco, já a avaliação que as pessoas que eu entrevistei, que estavam em processo de emagrecimento, o que elas diziam? Que ao emagrecer, nem que fosse os primeiros 5 quilos, vinha junto um empoderamento, uma sensação de liberdade, de segurança, de mais poder, de posicionamento frente a tudo, na área familiar, na área laboral, do trabalho, nas relações sociais, nas relações afetivas. Havia um posicionamento mais fortalecido, inversamente proporcional a quem está acima do peso, sem se cuidar e querendo se esconder. Lembrando até de uma cliente que disse esses tempos, eu ia trabalhar, mesmo já com a Covid dominada, eu ia trabalhar de máscara para me proteger, que as pessoas não me vissem. O que é isso, né? A vergonha do corpo. Então, vou me esconder porque eu não quero que me olhem. 3, 5 quilos a menos já devolve essa potência que nós temos. Porque justamente o corpo não define. O que define são todas as nossas características de humano, né? E o que a gente faz é uma desumanização quando a gente é tratado assim e quando nós deixamos os outros nos tratarem assim, a sociedade nos tratar assim. Bom, e daí, eu já falei, né? Vamos denunciar, vamos falar, vamos mostrar indignação, vamos explicar para o outro como que a gente quer ser ajudada ou agradada. Tudo isso é passível da gente tentar, né? Se a gente não desenvolver a autocompaixão, se eu não tiver um amor próprio, um cuidado próprio comigo mesmo e aceitar o meu corpo e todo o cuidado que ele exige, quer dizer, eu tô com esteatose hepática, tô com gordura abdominal, tô com a pressão alterada, colesterol, eu vou ficar me xingando? Gente, qual é a outra doença que as pessoas, quando são acometidas, ficam se xingando? Elas vão procurar ajuda, não é? Então, se eu descobrir que eu tô com os meus índices de saúde clínicos alterados, início de ano, toda mulherada indo para gineco, fazendo revisão geral, mamografia, eco, exames laboratoriais. Se eu descobrir que tá tudo alterado, que foi bagunçado esse verão, as férias, o que eu vou fazer? Eu vou ficar brigando comigo? Não. A gente vai ficar justamente procurando a solução. Então tá, vamos lá, a partir de hoje, estamos na primeira semana praticamente de março, o ano começando, a gente vai abastecer a nossa geladeira e a da nossa família de uma outra forma.
A gente vai deixar para os lanchinhos menos saudáveis para o evento excepcional. Porque ninguém precisa deixar de comer aquilo que gosta. A gente só tem que aprender a comer as coisas de um jeito legal, que não seja detonador e que não nos faça mal. Lembrei que a discriminação, ela acompanha os profissionais da saúde, como eu falei, e há muitos anos atrás os Estados Unidos fez uma pesquisa para ver nas crianças quem eram as crianças que sofriam mais discriminação, estigma, preconceito, e não tornar a exceção a regra. Muito bem, é isso aí, Cristiane, obrigada pelas contribuições. Nessa pesquisa, as crianças com deficiência física, negras, porque pegava pesado a questão da cor, né, nos Estados Unidos, a questão do preconceito, mais gritante ainda do que aqui, que temos um país com um percentual muito grande de pessoas negras. Lá nos Estados Unidos, aquela coisa da luta, né? Então, eram deficientes físicos, as crianças, negras e gordinhas. Adivinhem quem foi a categoria que mais sofria bullying, pegação de pé, exclusão? Os gordinhos. Então, já essa pesquisa, muito mais de 20 anos atrás, já demonstrou isso, né? Goffman é um autor que fala sobre o estigma. E a pessoa com excesso de peso se sente feia ou errada, se sente inadequada, né? Que é o termo que a gente usa, e cresce com isso. Então, urgente, quem tem crianças em casa, quem tem sobrinhos, netos que estão comendo errado, a gente vai verificar o quê? O cuidado vai ter que ser e gordinho, sim. A gente vai ter que fazer um mutirão de proteção para que as pessoas passem a se sentir ajudadas e passem a cuidar mais da forma como cuidam o seu corpo. O nosso corpo, ele é muito resultado de que a gente está vivendo, ele fala, nosso corpo fala, né? O que é a asma, o que é uma pressão arterial, o que são os cânceres, né? O nosso corpo vai falando de como é que a gente está sentindo, nós somos um todo. Hoje ainda atendendo uma pessoa dizendo que doença mental na família, né? E eu fiquei pensando, a saúde intestinal, a microbiota, ela é responsável pela produção de serotonina, a partir do triptofano que vem da onde? Da dieta. Então, a saúde mental, ela começa na dieta. Ela tem total relação. O nosso segundo cérebro, que é o intestino, ele precisa estar bem nutrido com as coisas do bem, né? Então, quando a gente começa a ver uma pessoa que está com excesso de peso, porque está comendo muito ou errado, a gente pode ajudar, sendo parceiro de abastecer a casa. Como é que falou a Simone, uma cliente minha essa semana no grupo? Que ela se posiciona tanto no local de trabalho dela, que houve uma festinha que era pastéis, e que todo mundo ia ganhar pastéis, que ia ser feito um pedido, uma tele de pastéis para todo mundo, e ela disse, não, obrigada, não vou querer nenhum, vou ficar na minha frutinha. E daí a pessoa que estava organizando a festa levou 2 potes de saladas de frutas para o evento, em consideração a Simone. Essa consideração não veio de graça. Essa pessoa já teve 115 e hoje tem 75, 78. Então veio de um posicionamento, e ela fala isso de uma forma tranquila, sem brigar. Mas se precisar, a gente briga, né, pessoal? Não vamos ficar calados só porque a gente se sentiu afetado. Então, a gente vai fortalecer a nossa autoestima, e com isso a gente vai ter mais conforto para a alma. Se a gente for pensar em todas as estigmas, preconceitos, discriminação que cada um sofreu, vai conseguir se posicionar bem. É preciso que a gente se posicione. A gente deve aceitar o nosso corpo e então tratá-lo bem. E nunca podemos aceitar o julgamento, a agressão que colocam a estética acima de tudo. Então esse grupo já não é para mim, ok? O que são as dicas que eu queria deixar? Briga, é isso aí. Nossa, fico furiosa. Quem acha que eu sou só boazinha, não me conhece mesmo. Mas eu elenquei
algumas dicas de como se posicionar para quem está vivendo ou já viveu essa situação, né? Primeiro, seria eu dizer claramente, olhando no olho, que é o que a gente faz quando a gente ensina a lidar com bullying, né? Eu não quero ou eu não gosto que tu fale sobre isso comigo. Simples assim. De uma forma séria, olhando no olho, a gente se posiciona. E a pessoa que não está esperando isso da gente, porque normalmente é o que a gente faz o quê? Se retira da jogada, né? Ela vai ouvir. Uma segunda forma seria brincar, né? Quem te autorizou a fazer esse comentário? Amiga, no meu tempo, isso era falta de educação. Nossa, vai desmontar a pessoa que está falando. Então, tu pode brincar, tu pode falar sério, tu pode falar brabo, tendo um ataque, né? Tu pode falar chorando, mostrando a tua emoção. Aquilo que tu treinar, porque é treinável, né? E vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir te desestabilizar porque tu tá posicionado. E uma outra estratégia, uma forma de comunicação, eu pensei, quando uma pessoa vem, depois de um tempo sem te ver e faz comentários inadequados, é de poder dizer, ué, achei que tu estava com saudade de mim. Porque eu tô com saudade de ti. Então, assim, às vezes as pessoas não têm autocrítica para falar o que falam, né? Uns comentários inadequados. Aquela história de tu tá gordinha e perguntarem se tu tá gestante. Que é comum também. Então, a ideia é que possamos dar um basta nisso. Denunciar no Reclama Aqui. Denunciar no Disque 100. Denunciar dentro de casa quando a gente diz, opa, para com isso, assim tu não me ajuda. Poder comunicar para o parceiro, para a parceira, que muitas vezes trazem duplas mensagens, né? Ah, tu podia emagrecer um pouquinho e ao mesmo tempo traz para dentro de casa uma coisa bem boa da confeitaria, da padaria, né? Chega em casa, vamos nos cuidar, tu tá gordinho, mas daí chega em casa com 10 pãezinhos franceses. Todo mundo aqui tem uma história para contar. Triste e ao mesmo tempo assim, a repercussão do vídeo da semana passada me deixou tranquila de que a indignação não é só minha, é de todo mundo, de quem passa por isso e de quem vê isso acontecendo. E isso me tranquilizou no sentido assim, bom, vamos dar voz a isso, vamos nos indignar cada vez mais, se posicionando, dizendo para as pessoas que isso não é legal que se diga, né? E comunicando como que pode ser ajudado. Então, arregaça as manguinhas, te impõe, valida o teu processo de autocuidado, o quanto que tu gosta de ti contigo mesmo, presta atenção no que te define e vai com tudo, minha amiga, meu amigo, porque a gente está nessa vida para ser feliz. E eu me emociono quando eu penso nos maus tratos que eu vejo as pessoas sofrendo. E a gente tem que terminar com isso. Só dessa forma a gente consegue respirar e poder pensar em si, no que vamos jantar hoje à noite, no que a gente vai almoçar amanhã, em que lanches eu vou levar para o meu trabalho amanhã, que vai ser extenso. Aliás, já deixei hoje lá 2 caixas de uva e um iogurte. Tenho 3 lanchinhos me esperando ao longo do dia entre um intervalo e outro. Então, juntem-se nessa minha campanha de não a esse abuso, fortalecimento da nossa alma para que a gente, mais feliz consigo mesmo, a gente possa cuidar do nosso corpo e o peso vai ser consequência disso, né? Então, a gente vai conseguir focar em fazer boas escolhas alimentares, em fazer atividade física, como eu fiz hoje, uma aula de pilates deliciosa para a gente poder se espichar. Vão sendo escolhas que a gente vai podendo fazer e isso vai nos dando bem-estar. E quem está com bem-estar não usa mais o alimento como fonte de compensação, como fonte de prazer, como fonte de alívio, né? Porque vai ficando tudo na doce medida. Quero que vocês entrem em 2023 com o pé direito, se tratando muito bem, se observando para ver quais são as suas necessidades
e em paz consigo e com o seu corpo. Gente, as pessoas agora em março estão me procurando para retomar os cuidados, tá? Agendando um horáriozinho pelo Instagram, pelo celular, a gente conversa tanto presencial como online. Amanhã, ao 12h30, tem um grupo presencial que começou no Parcão, no bairro Moinhos de Vento de Porto Alegre. Na quinta-feira, às 10 da manhã, tem outro. E todas as noites com grupos noturnos online, que facilita as pessoas, né? Então, assim, vai ser um prazer cuidar de quem se perdeu na caminhada para pequenos ajustes, alinhamentos que vão fazer vocês ficarem de novo no autocuidado.